Gente, maravilhosa. Gente. Boa semana pra você de casa também. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, muito bem. O Flamengo já tá o quê? Pensando em 2024 e quer contratar jogadores para se apresentarem junto ao elenco já em janeiro. Cadê? Os projetos 2024 já começaram para o rubro-negro. Tite já apontou que deseja a contratação de mais um atacante para a temporada. O clube deve contar com o retorno de Matheus Gonçalves, de 18 anos, após empréstimo ao Bragantino. No meio-campo, a dúvida é se Everton Ribeiro irá continuar no próximo ano. Ele tem contrato com o Fla até 31 de dezembro deste ano. E até agora, nada foi indicado se Everton irá renovar com o rubro-negro. Aos 34 anos, o camisa 7 foi titular com o treinador apenas uma vez, na estreia diante do Cruzeiro. Além disso, o meia entrou em mais 8 partidas e não saiu do banco em outros 2 compromissos. Enquanto isso, o Flamengo segue em busca de De La Cruz. A expectativa é que as negociações avancem ainda esta semana. O elenco irá se representar no dia 8 de janeiro, na preparação para o Carioca e para a pré-temporada que acontece nos Estados Unidos. Muito bem, Vene Casagrande, tem drone, tem... Essa novela De La Cruz, ela acompanha você na história deste programa. Que bom. Não é? Porque há quanto tempo essa novela acontece? Vou te falar que eu já vi novela mais demorada no Flamengo, mas essa de fato está demorando também, desde a última janela de transferência. Mas, pelo que tudo indica, essa novela vai ter um desfecho nessa janela e positivo para a torcida do Flamengo. Ele vem? Tanto. Eu acho muito pouco provável que ele não seja contratado dessa vez. Por quê? Inclusive, isso vale a pena mencionar. Ontem, se eu não me engano, o técnico do River Plate deu uma entrevista coletiva ele falando. Demichelis. Exatamente. Que tem um acordo já para o De La Cruz sair nessa janela de transferência. E esse acordo envolve o seguinte: na última janela ele queria muito sair, deixar o River Plate e fechar com o Flamengo. O River Plate virou para ele e falou: olha só, nesse momento a gente não quer fazer esse negócio, a gente pode fazer na próxima janela de transferência, entendemos que o seu ciclo está chegando ao fim, só que na próxima janela de transferência a gente volta a conversar. Então esse acordo existe com o jogador e também com o Liverpool do Uruguai, que tem 50% dos direitos econômicos desse atleta. Então, assim, dificilmente ele não será contratado pelo Flamengo, porque ele continua dizendo sim ao Flamengo e aí é questão de tempo, no meu entendimento, pelo que eu converso com as pessoas envolvidas nessa negociação. Pedrosa, quem é De La Cruz? Para o nosso telespectador que não conhece, ou telespectadora, saber quem é esse jogador. De La Cruz é um meia do River Plate que faz várias funções, pode fazer 3 funções no meio campo, já frequenta a seleção uruguaia há um tempo, ele inclusive é jogador de Copa do Mundo, disputou inclusive posição com o próprio Arrascaeta do Flamengo, e é um cara que no futebol sul-americano ele sobra. É um cara que, na verdade, até me espanta dele não ter ido para a Europa, porque potencial para isso ele tinha. No Flamengo vai cair como uma luva, vai cair como um cara que vai disputar uma vaga no time titular. É um jogador extremamente veloz, que tem bom chute, tem bom passe. Como eu disse, taticamente é muito inteligente. Então é um reforço de peso para o Flamengo. Vaga e só complementando o que o Vene falou, é um acordo para vender. Eles têm que vender. O que o Demichelis falou a gente está torcendo para que ninguém venha. Mas se o Flamengo vier, tem que vender. Na verdade, esse ninguém vem já foi, né? Porque o Flamengo já está lá desde a última janela de transferência. Exato. Já está sinalizando o que quer e tem grana, né? E de maneira Mas é o que? Negócio de Pix? Eles querem negócio de Pix? Não, na verdade eles querem a multa rescisória, o valor da multa rescisória. O Flamengo já admite pagar o valor da multa rescisória, que é 16 milhões de dólares. Só? Eu, particularmente, Só isso. Eu acho um investimento super ok num jogador de seleção uruguaia. Eu gosto disso. E de maneira estratégica, o Marcos Braz vem mantendo contato com esse jogador desde a última janela de transferência. Qual é o receio dele? Chegar a um outro time, entrar na frente do Flamengo e aí apresentar um projeto melhor. Só que o De La Cruz, sempre que conversa com o Flamengo, com os empresários dele, fala: não, eu quero o Flamengo. Inclusive o Arrascaeta tem ajudado nessa negociação, porque eles são amigos pessoais, assim, de fato, sabe? Então, eu acho que sim, é questão de tempo ele ser contratado e, pra mim, seria um baita reforço nessa janela. Eu acho que não é bom. Não, eu também acho que talvez... o Flamengo podia focar em outro jogador. Perfeito. Tem tanta gente boa aí. Toda hora esse De La Cruz. Eu acho que ele joga mais ou menos... Eu, Fernanda, não traria. Já falei, De La Cruz bom é o cantor. Olha aqui, ele entra... Se ele vier, joga no lugar de quem hoje no Flamengo? Nas 3 posições do meio campo. Ele só não joga de primeiro volante. Se ele quiser jogar de segunda, ele joga. Se ele quiser jogar de meia, ele joga. Se você quiser improvisá-lo em uma das pontas, ele joga também. Tá mas ruim ele, hein? Mas a posição de origem dele é esse meia mais armador, que faz uma recomposição muito grande no meio campo. Eu diria que ele é um meio campista. Ô, Vene Casagrande, essa história do Gabigol no Corinthians, eu tô escutando esse tchá-tchá-tchá desde a semana passada. Olha, Fernanda Maia, vamos lá. Isso é um assunto, digamos assim, uma não notícia.
Porque a verdade é o seguinte... Por que não notícia? Cara, não tem o que falar. O que tem que falar é, o novo presidente do Corinthians falou que o Gabigol é a cara do Corinthians. Beleza. Eu também acho. Bem o estilo de estilo. de massa. Isso aí, eu não, assim, não tem como discordar. De fato, ele tem a cara mesmo do Corinthians, não vou negar isso. Mas ele tem muito mais a cara do Flamengo atualmente. Só que, até o momento, ele não fez proposta ao Flamengo para contratar o jogador. Ele não fez proposta ao jogador para tentar a contratação. Não tem muito o que falar. E está acontecendo, na verdade, as notícias estão vindo de São Paulo dizendo que existe a chance do Corinthians fazer uma proposta ao Flamengo envolvendo 2 jogadores, que são Fausto Vera e Yuri Alberto. Só que, gente, vamos parar e analisar. Primeiro, o Flamengo não botou o Gabigol no mercado, na vitrine, falou, a gente quer negociar o Gabigol. Segundo, se o Corinthians tentar a contratação do Gabigol, beleza, pode tentar. O Flamengo não vai vender. O Corinthians vai ter cacife para chegar lá e pagar 20 milhões de euros para tentar a contratação do Gabigol? É claro que não. Mais caro que o Dela Cruz, né? É claro que não, gente. Então, assim, na boa, o torcedor corintiano ele só está apenas ficando iludido, o torcedor do Flamengo fica com medo. Alguns ficam com medo, de fato, me perguntam. De fato, o Gabigol está saindo para ir para o Corinthians. Gente, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. E terceiro, o Gabigol não quer deixar o Flamengo. Ele, há pouco tempo, estava perto de assinar uma renovação de contrato até 2028. O interesse dele é continuar no Flamengo. Então, não tem o que falar. Tem o presidente do Corinthians dizendo que o Gabigol é a cara do Corinthians. Beleza. Teve proposta? Não. Teve proposta ao jogador? Não. O Flamengo quer negociar o jogador? Não. O Gabigol quer deixar o Flamengo? Não. Então, a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. Então, deve ser tipo se eu começar a falar que o CR7 é a cara do Botafogo. Não, é perfeito. É perfeito isso. Por exemplo, o Flamengo pode ter interesse no Cristiano Ronaldo. É a cara do Flamengo, o Cristiano Ronaldo. Mas isso quer dizer que o Cristiano Ronaldo vai vir pro Flamengo, que vai ter proposta? Cara, ô, Pedrosa, única... eu gosto, sabe por quê? Porque a gente está conversando sobre isso. Claro, isso é importante nesse momento sem do mês dúvida de alguma. dezembro, Pedrosa. Fala o que você ia falar do Gabigol. Cara, a única chance pra mim do Gabigol sair do Flamengo é se ele quiser. Porque se ele quiser, ele força a negociação. Sim. Ele fala lá no Corinthians, ó, a gente quer isso, isso e isso. Se vai ter troca de jogador, se vai ser pagamento parcelado, à vista, é outra história. Mas a vontade do jogador, a gente sabe, pesa muito, pesa muito. Então, se ele não estiver satisfeito no Flamengo, e ele já vem sendo um jogador que mesmo não começando a era Tite, digamos assim, que pra mim vai começar agora em 2024, ele não jogou direito com o Tite. Ele foi terceira, quarta opção em todos os jogos que ele atua. Então, isso mostra que não é um jogador que está realmente no radar para a equipe titular. Se ele mostrar alguma insatisfação, aí é outra história. Dito isso, tudo que o Vene falou, gente, a gente tem que acreditar na notícia, na informação. Qual é a informação? Não tem absolutamente nada. Acabou. A informação, e o mais isso aqui é engraçado, informação. Fernando, sabe o que é mais engraçado? Esse presidente do Corinthians que ganhou a eleição recentemente, antes da eleição, ele tinha um discurso totalmente assim, pés no chão. Não vamos fazer loucuras financeiras. Aí depois que ganhou, falar de Gabigol... Gente, isso pra mim é loucura financeira. Porque como que você vai contratar um jogador desse junto ao Flamengo, que já negou proposta pro Pedro, do Palmeiras, de 20 milhões de euros, mais 2 jogadores? Ah, porque o Gabigol tá embaixo, então o Flamengo vai fazer... Não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho até falta de respeito do atual presidente do Corinthians em ficar tentando iludir o torcedor corintiano. Não faz o menor sentido. E essa aqui é a temporada do Gabigol, esse ano, que talvez tenha sido a pior temporada do Gabigol com a camisa do Flamengo, né, Foi. meninos? Eu 58 acho. Jogos, com 6 jogos de mata-mata, 20 gols que ele marcou, 4 assistências, 15 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos e 0,4 participações de gol por jogo. Isso é um número bem alto, né? Mas isso talvez sempre tenha sido um traço do Gabigol pelo nível de competitividade dele, Pedrosa, às vezes de dar uma destemperada. Mas faz parte do personagem Gabigol. Agora, mesmo com uma temporada mais ou menos, ele ainda tem um número alto de gols, né? Comparado comparado ao cenário do futebol brasileiro, esse é um bom número se fosse um outro centroavante. Só que ele é o Gabigol. Ele é um cara que entrega 50 participações de gols por temporada. E isso não aconteceu. Inclusive, esses números aí, a maioria deles, foi feito nos primeiros 3, 4 meses de temporada. Onde a gente falou aqui, o Gabigol tá bem, jogou bem o Mundial, fez outras boas partidas no Carioca. Do meio pra frente, a temporada do Gabigol é vergonhosa pro que é o Gabigol. E quando a gente fala isso, gente, é porque a gente sabe o potencial do atleta. Então, realmente, pra mim, foi a pior temporada do Gabigol. Eu lembro até que no Mundial a gente comentou aqui que o Gabigol foi o melhor jogador. Foi. Dos melhores. Chamou a responsabilidade. Olha, quem tá bem nas férias é o atacante Pedro, do Flamengo, Vene Casagrande. Ele tá em Dubai, em um hotel, não que a diária dele custou isso, a gente não sabe o valor.
Mas neste hotel existem diárias que podem chegar até 100 mil reais. Tipo, pô, vou dar uma dormidinha hoje aqui em Dubai. Quanto custa? 100 mil reais, tá? Não quer dizer que o quarto do Pedro tenha custado esse valor, tá bom? Sim. Até porque ele foi malandro, fechou uma publi, entendeu? Vou divulgar aí. Sim. Só jogador do Flamengo, tá vendo? Arrasta pra cima, né, Vene Luiz? Tá, ó o sorriso do homem. Aqui, ó, o Pedro. Tá duro, dorme. Tá. Tá duro, dorme. Quem não tem dinheiro conta história, Mas entendeu? tem uma coisa errada nessa foto. O meu prato não estaria vazio se eu estivesse em Dubai. Olha lá. O do Venê estaria, Pedrosa. O seu também não teria uma farofinha. Não, um arroz e feijão, lá, entendeu? Né? Não uma tem carnezinha ali sangrando. É porque vocês não sabem, de repente o cara gastou tudo lá na hospedagem, não tem o que comer. Ou então o prato é minimalista. É isso. Tem um prato Não, minimalista. e dependendo do local, que esse negócio de esse povo rico, nunca vi que come tão pouco, só né? bota Põe um negócio, eu falo pro Peção, a comida que o homem monta com a pinça, já viu aqueles programas de comida? Aí o cara vem com uma pinça pra colocar a folhinha. Não, tem restaurante que eu saio pra dá jantar que eu janto antes em casa. É óbvio. É óbvio. Que troço ruim. Nem me leva, nem me convida. Pra ser restaurante que bota a comida com pinça, nem me chama. Eu gosto. Já tá um troço errado aqui, comer de garfo. Você que é errada, Fernanda Maia. A Fernanda Maia, ela parou com 7 anos. Não vamos entrar nesse debate. Ela não evoluiu. Ela falou assim, 7 anos de idade, vou comer de colher. Levou pra vida inteira. Gente, quem foi a pessoa que Nem inventou... abacate eu como de colher mais. Pô. Mentira. A pessoa que inventou um talher furado. Aí Que tu vai talher ter... furado? A colher, ela tem a porção exata da comida. Vem ali um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão. E tem uma outra, digo mais pra vocês. A pessoa que não faz a proporção exata do prato não tá sabendo comer. É verdade. O que é a proporção exata? No última garfada, ou colherada, no meu caso, tem que ter o sabor final, que é a explosão de sabor. Tipo, se tiver um bife milanesa, um pedaço do bife, Perfeito. o arroz, o feijão, um pouquinho da farofa e uma batata frita. Nunca pode sobrar só arroz e feijão. Não, a pessoa que tá comendo assim, Venê, tá comendo errado. Você tem cara de que come assim. Não, pô, eu como tudo. Não é tudo. Não é tudo. É a proporção da alimentação. Não, eu sou um cara que, de maneira estratégica, o que eu faço? Eu divido a comida que eu vou comer naquele exato momento em vários pratos, pra dar a sensação que eu tô comendo muito mais, entendeu? Pedrosa. Eu boto tudo junto. Aí eu Maçaroca, começa a salada, legume, depois a proteína. farofa, arroz, feijão e farofa. Ó, manda aqui, ó, no nosso Twitter, #SBT Esporte Rio, como é que você come? Eu só como de colher e tem que ter a proporção final. No final, o prato tem que estar com um sabor final, que é a explosão de sabor. Fernandinha das minhas, o que tá escrito ali? Fartura na comida, é isso aí. Vende comida de rico, de coisinha pequenininha, nem me dá. Olha só o que o Felipe Luiz falou sobre o Sampaoli. Falou lá no nosso querido Charla Podcast, o melhor podcast de esporte. Um beijo pros nossos amigos. Fala aí, ô Felipe Luiz, Pedro não fez nada pra ele em relação àquela confusão com a equipe do Sampaoli, né? Simplesmente não quis aquecer. Nem o Pedro acreditou. O clima ficou insustentável. O time não andava. O ambiente não era bom, era pesado. Eu sentia uma energia muito negativa. Imagina, Venê, você tá num ambiente de trabalho aqui nosso, e aí você e o Pedrosa, ele te dá um soco. E ele até respondeu, o pessoal perguntou em relação a gente ter reagido, né? E a gente ficou sem entender que aquilo estava acontecendo, Venê. Não, Fernando, e na boa, isso aí só confirma mais um erro da diretoria do Flamengo. Porque se um jogador que estava no dia a dia falou isso, e a diretoria mesmo assim manteve esse comandante técnico durante muito tempo, não foi pouco tempo não, do soco até a demissão do Sampaoli, se a gente parar e analisar, foram vários dias. Então como é que você mantém um treinador sabendo que o ambiente estava péssimo, como o próprio jogador relatou aí? Então isso só mostra, mais uma vez, que a diretoria errou ao manter o Sampaoli. E outra, não estou sendo engenheiro de obra pronta, é muito fácil falar isso depois de muito tempo. Na ocasião, eu defendi a demissão do Sampaoli, mesmo dias antes da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que, na minha opinião, a única chance do Flamengo vencer na ocasião seria a demissão do Sampaoli. Mas, enfim, novamente confirmando aí
a péssima passagem do Sampaoli, para mim, o Sampaoli eu esperava muito dele. O próprio Felipe Luiz falou isso na entrevista, uma baita entrevista, inclusive, no Thiago. Foi muito legal. Ele falou, pô, quando o Sampaoli veio, eu achei que a gente fosse ganhar tudo, que ninguém ia roubar a bola da gente. Fazer 100 pontos, e de fato, assim, não foi isso que aconteceu. A gente fez essa leitura, o Vene, como disse, ele mesmo falou em relação à manutenção do Sampaoli, e o próprio Felipe Luiz no Charla falou que era Pablo, né? O nome é Pablo, o nome do preparador físico que deu o soco no Pedro. Ele era uma das figuras mais importantes do staff do Sampaoli. Quer dizer, ruiu num cara que não era qualquer cara, era um cara que tinha era um grande personagem ali, Pedrosa. Como sustentar uma situação dessa? Cara, clima no ambiente de futebol, o preparador físico, ele só não é o cara que faz a preparação física. Ele faz parte do relacionamento, ele faz parte de passar uma metodologia para os caras. Então, o relacionamento de um treinador e de um preparador físico junto com o elenco, ele é praticamente o mesmo. Muitas vezes o preparador físico, inclusive, ele tem mais possibilidade de ter o dom da palavra, de conseguir passar uma informação, do que o próprio treinador. Então, era algo realmente que não tinha como. A gente falou aqui, é um completo absurdo, não dá pra normalizar. Eu, por exemplo, tinha muita gente já brincando quando aconteceu. Eu falei, cara, eu não vou brincar com isso, porque isso aí é o ambiente de trabalho do cara. Imagina só você tomar um soco na cara. Então, o Felipe Luiz deixou isso muito claro, não tinha como. Falar em Sampaoli, daqui a pouco a gente vai mostrar um possível futuro do Sampaoli. Para onde será que ele está indo, o Sampaoli? E eu quero também saber a opinião deles em relação a o que foi visto já do Sampaoli até aqui e no Flamengo, o que eles acham desse treinador. Mas antes,